2018, perseveraremos na oração pelo Brasil e pelo mundo. Sou o pastor Pinheiro e convido você para se unir conosco. Você que acredita no poder de Deus por intermédio do clamor. Principalmente neste ano em curso, um período de eleição, conhecer aqueles que se aproximam para invocar o nosso voto é essencial. Há quem diga neste momento que política e religião não se misturam. Porém, me dirijo a estes. Se desejamos ter uma vida quieta e sossegada, devemos observar a advertência feita na primeira carta escrita a Timóteo em seu capítulo 2. Principalmente se desejamos continuar com a liberdade de professar a nossa fé. Talvez chegamos ao ponto que estamos hoje porque muitos cristãos ignoraram esta advertência. Estamos orando pelo Brasil e pelo mundo e convido que leve este pedido de oração para a sua igreja. Muitos poderão dizer, temos que orar, mas temos também que agir. Se referindo ao sair à rua com faixa e cartazes ou coisas semelhantes. Amigo, a oração é uma ação. Uma ação esta realizada apenas por aqueles que têm fé. Quando nós nos apoiamos em nosso próprio entendimento, somos levados em direção a muitas armadilhas desta vida. Toda decisão deve estar pautada em Deus, seja ela individual ou coletiva. E para isso será feito em oração. A Bíblia relata uma história ocorrida no livro de Josué, capítulo 9, que após duas grandes batalhas alcançadas por Josué e seus oficiais contra a cidade poderosa de seu tempo, Jericó e a cidade de Ai. Eles sentiram confiante e imaginaram não necessitar importunar ao Senhor Deus em oração. A situação era aparentemente digna de confiança, mas o livro de Provérbios nos diz em seu capítulo 34, ou melhor, livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Israel, ao sair do Egito, em seu êxodo, Deus o advertiu no capítulo 34 do registro do êxodo, dizendo no versículo 12: guarda-te, que não faça concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, ou seja, não traga prejuízo para ti, não traga miséria para ti, apostasias ou todos os problemas que uma nação, uma sociedade enfrenta. Aqueles valores que se pagam caro para conquistar, para uma futura geração, era isso que Deus havia de divertir aquele povo. Mas Josué e seus homens, seus oficiais e seus príncipes, não pediram conselho ao Senhor. E a Bíblia nos diz que os gibeonitas que viviam nas 4 cidades das colinas a oeste dali, sabia que em breve Josué e seus oficiais viriam para conquistar o seu povo. Então recorreram a uma estratégia para penetrar no acampamento em Gigal. A Bíblia nos diz que aqueles homens traziam animais de cargas que estavam carregados de velhos sacos e odres de vinho remendados. Os próprios embaixadores usavam sandálias gastas e roupas velhas. Os gibeonitas haviam escolhido os melhores recursos visuais e seus principais atores para aquela ocasião. E com essas palavras se dirigiram a Josué: chegamos numa terra distante, fazei, pois, aliança conosco. E perguntou os homens de Josué aos gibeonitas: porventura habitas no meio de nós, pois faremos concerto convosco? E eles continuaram: nós somos teus servos. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez também aos 2 reis
dos amorreus, que estava da além do Jordão, a Sihon, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Asterote, e passaram a citar os feitos que Deus havia feito com elogios, procurando massagear o ego dos homens de Josué e o próprio Josué. E assim também citaram algumas cidades e nações distantes para solidificar suas mentiras, de que vieram realmente de muito longe. Após ouvir aqueles homens, Josué e seus oficiais ficaram sensibilizados e não pediram conselho ao Senhor, confiando no que seus olhos viam e no que os seus ouvidos ouviram. E a história contada convenceu a todos. Mas 3 dias depois, chegou o resultado. A Bíblia nos diz que Israel descobriu a armadilha que havia caído. Os gibeonitas viviam no meio deles, mas o trato tinha sido feito. E não houve desistência daquele juramento. Mais tarde, esses gibeonitas trouxeram grandes problemas para Israel. E quando Davi orou a Deus, com a finalidade de resolver todos aqueles problemas, a Bíblia nos diz que o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa. Saul havia quebrado esta aliança feita de Israel e os gibeonitas. Com essa aliança quebrada, os motivos vieram diversos contra Israel: fome, problemas econômicos, apostasia e, por fim, os gibeonitas pediram dos filhos de Saul 7 homens para serem enforcados. Muitas armadilhas da vida poderiam ser facilmente evitadas, amigos, se tão somente nós consultarmos ao Senhor, em vez de nos apoiarmos em nossos próprios entendimentos, como fizeram os homens de Josué e Josué. Oremos pelo Brasil e pelo mundo. Senhor Deus dos céus, bendito és tu, Deus grande, tremendo, fiel e que alcança a misericórdia para sempre. Que paz, aliança aos moradores da terra. Lembra da aliança feita com teu servo Abraão? Disseste um dia: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Bendizemos ao povo de Israel nesta oração, Senhor. O Brasil pede tuas bênçãos por intermédio deste povo. Tu és misericordioso com aqueles que te amam e os que obedecem a teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos às nossas orações, que os teus servos fazem diante de ti pelo WhatsApp, pelo Facebook, Senhor, pelas cruzadas ao ar livre e nos templos, em favor de nossa nação e de um mundo que traz os seus pecados perante ti. Temos esquecido dessa importância de orar por nossa nação. Dirige-nos, ó Deus, o destino do nosso Brasil e ajusta-nos à fidelidade de teus princípios morais e espirituais, para que o Brasil e o mundo se volte à obediência de tua palavra. Sela nossas orações em favor do Brasil e do mundo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos. Amém.